Vamos falar sobre o Mansadato, o nosso tecido muscular, aquilo que compõe, né, a estrutura dos nossos músculos. Bom, a gente está falando dos 7 datos, a gente está falando da nutrição profunda do nosso corpo a partir dessas camadas, e esse é o terceiro tecido, né? Essa é a terceira camada, onde eu vou procurar definir um pouquinho para vocês o que é. Mansadato, ou músculo, é aquilo que dá forma ao corpo. Por isso a gente acaba também gostando tanto, né, da atividade física e de delinear o nosso corpo. Ele também nos dá suporte para a ação. Se vocês observarem, o nosso corpo vai se constituir em torno do esqueleto, né? Então os nossos ossos, eles estão embaixo como um molde, os músculos vêm em cima, as camadas de gordura entre os músculos e os ossos, então elas são uma espécie de amortecedor, mas são os músculos que fazem todo o resto se mexer. Embora exista uma estrutura de tendões que faz parte do sistema muscular, esse é o nosso sistema de ação. E influencia a nossa disposição e a nossa resistência para as atividades cotidianas. Então, ter essa estrutura muscular, né, aumentar a massa muscular, vai nos dar resistência e disposição para as atividades do dia a dia. Ele é formado principalmente pelo elemento terra e secundariamente por água e fogo. Tá? Então é muito interessante porque a gente ganha peso quando ganha tecido muscular, né? Aumenta o terra, aumenta aquilo que é estrutura e também o que é peso. E secundariamente água e fogo vai dar essa flexibilidade que está ligada à água e vai mexer com calor corporal, metabolismo. A gente sabe de tudo isso na prática, porque quando a gente quer emagrecer ou perder massa gorda, seria mais correto reduzir o tecido gorduroso, né? A gente usa esse MAMSA, a gente usa ir para academia e malhar para poder perder gordura corporal. Bom, o que acontece? A nutrição desses dados é em camadas. Então, se a atividade física for em excesso, eu vou usar todos os nutrientes aqui no MAMSA e eu não vou nutrir o MEDA. O MEDA, o tecido gorduroso, ele é o próximo. E cada um desses tecidos, o anterior, nutre o seguinte, tá? Então é bem importante, e eu repito bastante isso, para que a gente tenha um entendimento do padrão de equilíbrio, que a atividade física exista, ela é essencial para nós. E por outro lado, é importante que ela não seja em excesso, ou eu caio para o outro extremo, tá? Então tudo no Ayurveda é moderação, né? Semelhante aumenta semelhante. E aí, se eu aumento muito o tecido muscular, eu também vou aumentar a kapha. Então isso dá uma dica, porque às vezes as pessoas, né, elas não estão com bastante gordura no corpo, mas tem muitas características de kapha nelas. E a gente vai passar depois essa tabela dos sintomas, né, que é o que eu uso na anamnese, para entender mais onde cada um tem excesso ou falta. O excesso, então, do tecido muscular, ele aumenta a kapha, aumenta a massa corporal. E o que pode acontecer de ruim é a obstrução da nossa circulação. Uma série de doenças, elas começam com bloqueios, principalmente a formação de cistos, miomas, né? Quando a gente forma coisinhas, bolinhas no nosso corpo, isso é bloqueio. E o bloqueio, ele vem desse excesso de terra mesmo, é um entupimento, né? A um outro nível, um nível muito mais sutil. E aumento de Pitta, que a gente sente mais como calor e irritabilidade. É muito interessante isso na saúde da mulher, porque tem um mito de atribuir-se coisas à TPM, né? Como a gente tem o período, né, pós-ovulatório ali, o período pré-menstrual, que ele é uma fase Pitta do ciclo, começa um entendimento de que é normal a mulher ficar irritada. Não é natural a irritação na fase da TPM. Tá? É uma fase do ciclo em que a mulher fica mais ativa, em que ela tem mais energia, em que ela quer realizar mais coisas. Quando há irritação, há excesso de Pitta e excesso de calor. Por outro lado, quando esse tecido está deficiente, falta Vata em excesso, né? Então, falta sustentação, desânimo, perda de massa muscular. Prestem atenção para isso, né? Desânimo,
Perda de massa muscular a gente percebe com mais facilidade, mas essa falta de sustentação é um sentido mais sutil da gente não ter chão na vida, da gente se sentir inseguro. A deficiência do Mansa Dato dá uma sensação de insegurança. E isso pode influenciar muito nossos projetos e nossas realizações. O equilíbrio. O equilíbrio é sempre o mais bonito, é o que a gente busca. Esse tecido em equilíbrio, ele vai trazer integridade, coragem, confiança e perdão. Eu acho muito lindo quando a Ayurveda coloca esses valores que são da nossa mente como uma nutrição profunda. E a gente ter a percepção de que qualidades como a coragem, e a capacidade de perdoar, elas estão relacionadas a gente se sentir firme, a gente ter essa sustentação na vida. Quando eu tenho base, quando eu tenho suporte, eu não tenho motivo para brigar ou exigir demais do outro. Vocês não acham isso lindo? Não é muito interessante o quanto essas qualidades que parecem ser da nossa mente, elas estão profundamente ligadas à saúde do nosso corpo? Esse é um ponto importante da gente se observar. O quanto esse processo que estamos fazendo juntas, de nutrir profundamente o nosso corpo, ele vai também nos transformando diante da vida. E para vocês que já têm mais tempo de estudo de Ayurveda, isso começa a se tornar perceptível. Olha a pessoa que você era ou como você estava há 1 ou 2 anos atrás, às vezes mais 3, 4 que você conheceu o Ayurveda, e perceba o quanto você já caminhou nessa direção. Isso também é nutrição profunda. No próximo vídeo eu vou falar dos alimentos que nutrem o nosso tecido muscular, o Mansa Dato.